Deus te abençoe, que bom que nós podemos estar aqui nessa noite. E eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. E vamos falar um pouco a respeito dessa parábola, dessa passagem. E eu vou ler na NVI. Acho que hoje nós estamos sem projetor aqui, né? Ainda acabei esquecendo uma das minhas folhas em casa. Mas glória a Deus, o Senhor, Ele tem sempre algo preparado, porque Ele é um Deus de coisas novas, Ele sempre nos renova em cada manhã. Então, eu queria pedir que você abrisse ali, então, Lucas 18, e o versículo 1 em diante, para nós meditar nessa passagem tão maravilhosa. Será que o Cristo podia desligar para mim o vento? Eu não gosto muito desse vento aqui. Ele mais me atrapalha que me ajuda. Amém? Que bom que nós estamos aqui. E eu te quero abordar um tema, né, que nós temos muito falado sobre isso, que a importância de se orar, né? Uma coisa que a gente tem falado tanto, e nós não temos, às vezes, desfrutado de algo tão glorioso que é a oração. E a oração é uma coisa que ela é difícil, né? Se nós fosse ver, biblicamente, Jesus ele convidava sempre seus discípulos para orar. Mas os seus discípulos, eles iam, alguns ficavam dormindo, outros, né, não queriam participar, ficavam de longe. E a oração, ela é uma coisa poderosa. Tudo acontece devido à oração. Nada acontece sem que nós tenha uma oração, né? Que nós façamos a oração. E quando nós falamos em oração, a igreja, a gente for ver os testemunhos, né, que as pessoas contam, sempre eu orei, aconteceu isso, né? Eu orei e estava orando e tive esse entendimento. E eu quero até desafiar vocês que nós estamos tendo agora nossos cultos de oração, nossa casa de oração na sexta, ela é num formato novo. Eu queria convidar você para vir orar, vir ficar um pouco desfrutando, né, da presença do Senhor. Mas o texto que eu quero falar está em Lucas, e capítulo 18, é uma parábola que Jesus estava contando para os seus discípulos, né? E na NVI fala da parábola da viúva persistente, mas a NAA fala da parábola do juiz iníquo, né? E eu vou ler na NVI, diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, não se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais a me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo os esperar? Eu digo a vocês, e Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho
do homem vier, encontrará fé na terra? Senhor, nós queremos te agradecer nesse momento, queremos te louvar porque já ouvimos aqui nos louvores, na intercessão, que o Senhor se importa com cada situação, com cada contexto de cada um de nós, de cada família que aqui se encontra. E o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para nos ensinar alguns princípios, e nós queremos, Senhor Jesus, aprender, porque a Tua palavra diz: aprendam de mim que sou manso, sou humilde de coração. Então o Espírito Santo nos instrui, fala conosco, revela a Tua vontade, revela o Teu querer, aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite, através da Tua palavra. Nós colocamos as nossas vidas e colocamos toda a Tua igreja, cada um dos Teus filhos aqui, Pai, os líderes de GCs, os anfitriões, os líderes de setores, que o Espírito de graça e de poder seja derramado sobre nós nessa noite, no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos? Obrigado, Du. Deus abençoe. Tinha separado uns versículos que eu queria ler. Não vou conseguir ler todos, mas alguns eu gostaria muito de ler. E às vezes eu me esqueço. Mas uma coisa que eu gostaria de, nessa noite, mencionar para nós. Nós temos muito falado sobre oração, temos falado sobre nós ter um TSD com qualidade, né? Ter um tempo nosso com Deus. Mas eu estava até falando com a Maria hoje de tarde e perguntando por que será que o Senhor pegou uma viúva para nos dar um exemplo de como nós devemos orar. E fiquei ali, conversamos um pouco e depois eu continuei lá dando uma olhada. E uma das coisas que me chamou mais atenção é que Jesus falou para eles, né? Que ele contou essa parábola para os seus discípulos sobre o dever de orar sempre. É um dever nosso. Seria uma obrigação até de nós ler, de nós orar. Mas a oração, ela é enigmática. Como eu comecei a falar, é muito difícil para nós orar. Os discípulos tinham dificuldade de orar. Nós, como discípulos, temos dificuldade de orar. Eu tenho. Eu me esforço, eu busco, eu cuido dos meus tempos, eu me programo, eu tenho que usar até despertador para mim ter meus horários certos. Mas uma das coisas que eu não deixo e eu não descuido é a oração. Aliás, porque eu me converti e eu morava sozinho. Isso até é um breve testemunho que eu quero dar. E foi quando eu desfrutei da minha melhor fase em oração. Porque eu não tinha ninguém para conversar. Eu não tinha pessoas que eu tinha que prestar conta. Eu não tinha minha esposa do meu lado quando eu me converti. Eu não tinha minhas filhas para a gente conversar. Então eu estava sozinho. Nessa época eu tive uma fase extraordinária, né, de tempos a sós com o Senhor. E que me valeu a minha vida toda espiritual até hoje. E se eu posso dizer, eu colho coisas até hoje dos meus primeiros passos com Jesus e das minhas atitudes que eu tive na época. Então, hoje, quando me levantei para orar, foi interessante porque eu estava muito cansado. E até falei para a Marli que eu gosto de orar de joelho. Eu não gosto de orar de em pé, nem caminhando. Eu gosto mesmo de ficar ali. O Cris, que muito nós oramos juntos, pode dizer, eu tiver que ficar 2 horas, 1 hora, meia hora, assim, eu gosto de orar de joelho. Acho mais, né, parece que eu consigo entrar num lugar mais. E na minha vida, quando comecei, né, que eu encontrei com o Senhor, na minha casa tinha quarto, a cama, e eu tinha uma radiola, e ela era o meu lugar de orar. Era o meu altar, onde eu me ajoelhava. Ela era uma radiolazinha assim baixa, sei lá quantos centímetros, mas ela dava certinha para mim me ajoelhar ali. E eu tive as minhas melhores experiências com o Espírito Santo, com Deus, orando, lendo, ouvindo, e
E aí eu fiquei pensando, Jesus pegou uma viúva para fazer um contexto para nós como orar. E depois até falei com a Marli sobre isso, né? Que uma viúva, ela não tem com quem falar. Não tem marido. Às vezes os filhos já tudo casaram, né? Se tem, não estão com ela. Uma viúva, ela é bem desprovida. Ela é muito dependente. E ela precisa ter alguém que o proteja. E ela geralmente se deleita mais nesse tempo com Deus. Ela se entrega mais ao Senhor. Ela desfruta de mais tempo com Deus, até porque disso depende a sua segurança. Disso depende a sua vida. Disso às vezes depende o seu sustento. Mas nós, hoje, nesse contexto, temos dificuldade de orar porque temos uma vida com muitas atividades, principalmente, trabalho bastante, entretenimento, muitos, né? E distração, muito mais. Coisas que nos distraem. O que Jesus pegou esse contexto aqui de uma viúva. E uma das primeiras coisas, né, que é o maior desafio, eu acho, de um discípulo orar, é tempo, é dedicação, é posicionamento, é querer deixar de lado o nosso eu, né, que às vezes, eu estou cansado, porque o Senhor Jesus, ele não olhava para cansaço para orar. Ele vinha das suas cruzadas, trabalhava com milhares de pessoas, e ele subia para o monte e passava a noite toda orando, a Bíblia diz. Diz que quando o Senhor Jesus foi separar os seus discípulos, ele subiu um monte e passou a noite toda orando. E quando desceu, ele começou a ter entendimento, começou a ter revelação. O Senhor começou a apontar para ele o que ele precisava fazer. E uma das coisas que aqui também, quando a gente veio para ficar com esse espaço aqui, também foi interessante. Que eu andava sempre, eu gosto da minha corrida, né? Naquela época eu corria mais, hoje eu estou correndo menos. E eu encontrava, né, alguns terrenos nessa cidade. E eu dizia, Deus, onde é que vai ser a nossa igreja? Né? Isso eu tive uma experiência em Blumenau, quando foi para ser a minha empresa. Eu dizia, Deus, onde é que vai ser a minha empresa? Vai ser aonde, Deus, que o Senhor vai me dar um terreno? Não levou muito tempo, Deus me deu um terreno. Agora, essa questão aqui da igreja foi muito clara. E foi muito forte para a minha experiência que eu tive, porque eu passava aqui. Eu dizia para Deus, mas aqui eu jamais imaginava. Nunca tive uma imaginação que poderia ser aqui nesse lugar, que ia ser a nossa igreja. Eu vi vários espaços aqui em Luiz Alves, inclusive eu nunca sonhei com isso aqui. Mas eu pedia para Deus onde é que ia ser a nossa igreja. E um dia eu fui comprar um terreno, falar com o cara que eu queria comprar o terreno dele do lado de lá. E eu cheguei lá e falei para ele, né, eu falei, eu gosto tanto desse seu terreno ali, eu sei que tu não usa ele, tu não tens interesse de vender para nós, para pôr a igreja. Ele olhou para mim, esse terreno aí não vale nada, disse ele, olha só a conversa dele. Mas o meu tio tem um terreno que... Por que tu não fala com o meu tio? Bota a igreja lá em cima, lá no galpão do meu tio. Eu falei, aonde que é? Que eu não conhecia quem que era o tio dele, nem ele eu conhecia direito. Aí ele me explicou que era aqui. De lá eu saí, vim, não conseguia entrar aqui, porque não dava de entrar aqui. E quando eu subi a pé, meu Deus, eu senti assim, esse lugar é o nosso. É o que eu estava pedindo, mas eu nunca tinha prestado atenção nesse lugar. Aí, veja bem como é que é a resposta da oração. Às vezes é uma coisa que Deus te dá Por isso que essa semana agora, quando o pastor Joel teve aí, a pastora Eliane orando por nós lá em casa, ela me alertou de uma coisa que eu procuro sempre pedir para Deus. Ela falou que Deus tem me dado um caminho e que Ele vai me instruir e que é para andar muito atento nesse mapa que o Senhor está me dando. E eu tenho muito pedido isso para Deus, e a pastora Eliane, ela foi cirúrgica, ela meteu
o bisturi bem na veia para me falar isso, sabe? E eu creio assim, queridos, que a oração, nós não descuidar a oração, nós vamos andar em tanta segurança, nós vamos andar em tanta vitória na nossa vida, que nós vamos ver as coisas acontecendo. E depois que a gente pegou aqui para concluir isso aqui do galpão, que a gente concluiu que eu tive certeza que era nosso, e aí começamos a devagar, começar a mexer. Quando entrou para o ano novo de 2016, que a gente começou a mexer mesmo, foi em 2016, a gente não tinha como ver isso aqui, um espaço assim, de uma hora para outra, até porque é uma obra grande. Mas eu vi de lá de cima, porque não dava para subir aqui direito. E eu fui subir ali, e os caras tinham caído ali, perdido uma lanterna. Eu achei a lanterna dos caçadores. E por ali eu subi, e de cima eu tive uma visão. E enxerguei como que ficava. E dali acho que uns 3 meses, eu entrei aqui com o pastor Haroldo e com a pastora Arlene. E nós entramos ali, a pastora Arlene quase caiu, porque aqui tinha aquelas portas abertas, né, que vocês lembram. E descemos por uma tábua e viemos aqui atrás, que não era lá pelas salinhas, era aqui por trás, aqui tinha uma porta, mas nós não viemos por aqui, nós passamos por ali. E chegamos lá, no canto. E eu já tinha um desenho, né? E eu falei, olha só, uma pessoa espiritual, como a pastora Arlene foi tremendamente aquele dia usada por Deus para me motivar, porque eu tinha visto, né? Mas aí eu cheguei ali, era um banhado aqui, os irmãos sabem que era uma patente, né? E eu falei, nós resbalemos ali, quase que entramos para dentro do lodo, e eu falei para eles, isso aqui, a minha ideia é que a gente vai fazer assim. Comecei a contar para eles a nossa ideia. Que eu tinha tido já uma visão, né? E ela falou, que lindo que vai ficar isso aí, pastor Elton. Me animou, sabe? Mas não tinha como ver beleza. Então a oração, ela vem regada de uma fé, de um posicionamento. E quando nós começamos a orar, o Senhor ele começa a nos dar os direcionamentos. E a Bíblia ela é muito clara sobre isso. Eu vou ver se eu consigo localizar alguns versículos aqui. Hoje nós temos sem o data show, mas abra aí João 14. João 14. E o versículo 13 e 14. Olha o que disse Jesus. Ele diz assim, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E às vezes a gente acha que a oração tem que ser uma coisa muito formal, muito padronizada, sabe? E eu gosto muito de orar sozinho, porque daí eu não fico com vergonha das pessoas que estão perto de mim, porque às vezes eu falo umas loucuras, sabe, nas minhas orações. E às vezes eu gosto de orar sozinho por causa disso. E uma das coisas que nós precisamos ser é ousado na presença do Senhor. Porque Deus diz, né, em Salmos, agora não me lembro se é 2:8, que ele diz, pede-me que te darei as nações e reinos por possessão. Eu não lembro se esse versículo se está em Salmos 2:8, mas é por ali. Pedir que ele vai nos dar as nações, as pessoas, reinos que se manifestar, Deus vai largar no nosso controle, porque Deus dá essa ousadia para a igreja. Então a primeira coisa, que é um dos maiores desafios da nossa oração, é nós conseguir vencer as nossas fraquezas, né? Vencer o nosso cansaço, vencer as nossas distrações, que às vezes nos impede de nós orar, né? E a segunda coisa que eu achei aqui tremendo, é que Jesus conta a parábola e diz que nós precisamos ser persistentes, né? E nós temos falado muito dessa questão
de perseverar, de persistir, né? Porque se nós não persistir, queridos, nada que nós forem tentar vai dar certo. Não vai ser trabalho que vai dar certo se você não persistir. Não vai ser formação escolar se você não persistir nos estudos. Não vai ser projetos que você tem se você não for persistente. Nada que nós intentar sem persistência vai dar certo. A oração, tem um amigo que ele diz que ora e deixa quieto. Não, tudo bem. Né? Sabe quem que é, né? Mas eu creio na oração que a gente tem que estar batendo, perguntando para Deus. E uma das coisas que Deus é simples. Ele é simples. Quando nós persistimos nas coisas, automaticamente a gente vai conquistando um terreno. A gente vai conquistando um espaço. A gente vai fazendo coisas quando a gente persiste, a gente vai empreendendo. Às vezes você começa um projeto e no caminho, quando você é persistente, você é uma pessoa espiritual, você vai começando a ter entendimento. Não, eu posso entrar mais nessa área. Mas como eu estou falando do mundo espiritual, uma coisa que me chama a atenção é que nós, às vezes, não vamos mais, por causa, às vezes, dessa persistência. Nós não clamamos, não persistimos, não levantamos um clamor, às vezes, porque tem horas, e eu gosto muito das orações do rei Davi, como ele orava, como ele chegava diante de Deus nos lugares onde ele estava, no meio do deserto, em lugares ermos, nos vales, às vezes nos montes, mas ele tinha sempre uma fala muito firme, virada para o Senhor. E é isso, queridos, que leva uma pessoa espiritual a se tornar uma pessoa que vai fazer a diferença. Às vezes nós não queremos persistir em orar. Vamos começar por dentro de casa, né? Principalmente dentro de casa. E essa manhã eu estava orando, né? E me lembrando quantas coisas, né? Que Deus tem feito na nossa casa. E o pastor Joel foi muito cirúrgico também domingo aqui, sobre nós olhar para isso, porque às vezes a gente não valoriza, sabe, os testemunhos do que Deus está fazendo. Como ele contou aqui algumas coisas que eu já conhecia e que eu acho tremendo na vida do pastor Joel, principalmente é o testemunho do pastor David, que nós conhecemos muito bem. O que Deus fez na vida do David foi uma coisa extraordinária. E usou uma pessoa extraordinariamente simples, né? E isso, queridos, é o que leva nós a entender que Deus não está procurando pessoas com uma grande desenvoltura, com grandes talentos, mas Deus está procurando corações que conseguem se entregar, né, que conseguem se deleitar na oração. O salmista fala no Salmo 37, versículo 4, deleita-te no Senhor. Agrada-te do Senhor, que Ele realizará os desejos do nosso coração. É tão fácil de nós arrumar os desejos do nosso coração ser realizados, querido. De tu ter aquelas coisas que tu quer. O caminho é a palavra, é o deleite, é o descanso, né? É aquilo que Mateus 7,7 fala, peçam e receberão. Busque e encontrarão. Não está falando que talvez vocês vão encontrar. Não está falando que pode ser que vocês vão encontrar. Não. Mas o que é isso? Isso é a persistência. É quando nós somos persistentes, como essa viúva, né? Que Jesus pegou ela para exemplo.
para nos mostrar que ela moveu uma questão jurídica, né? Uma questão jurídica. E vocês todos já sabem que o dia que eu cheguei numa igreja, né, eu tinha ficado anos na cadeia e uma senhora que sentou do meu lado perguntou o meu nome, e quando eu falei o meu nome, ela falou: eu estou 4 anos orando pelo senhor. Né? Então veja bem, né, uma questão que às vezes eu poderia ter ficado, quem sabe 12 anos na cadeia, eu fiquei um pouquinho menos de 5. Talvez porque Deus usou a vida do meu irmão que conheceu esse Deus, conheceu esse poder. O que nós, queridos, hoje, talvez não avançamos mais por essa falta que nos faz de ser como essa viúva, persistente. A persistência dela, Jesus usou como modelo para nós. Porque ela não tinha, talvez, grandes compromissos. Talvez ela não tinha uma agenda tão cheia. Ou talvez se tivesse muitos afazeres para viver, mas ela tinha um lugar que ela confiava demais. Ela tinha um lugar que ela sabia: não, eu posso fazer tudo isso, mas eu tenho que não descuidar disso aqui. É igual uma mãe, né, que tem um filho. Ela tem toda a lida da casa, todos os afazeres da casa, mas ela não pode descuidar os horários de amamentar o bebê. Ela não pode descuidar os horários de trocar a fralda do bebê, de fazer coisas simples. Imagine, irmãos, Deus cuidando de nós nesses pequenos detalhes, quando nós escolhemos estar com Ele. Quando nós escolhemos ter uma vida sossegada em Deus, descansar, como leu aqui o irmão Lucas, né? Que às vezes é isso que mais nos atrapalha, é a ansiosidade, é as preocupações da vida, é com o que comer amanhã, com o que se vestir, né? Com o cabelo, né? Com as coisas cotidianas, nós nos preocupamos tanto com isso. E descuidamos esse lugar que essa senhora, essa viúva não descuidou. E eu quero nessa noite, queridos, dizer uma coisa muito simples para nós aqui. Nós estamos entrando em novos níveis espiritual. A igreja está começando a receber respostas de oração. Nós estamos recebendo muitas respostas de oração. E eu acredito que muitos de vocês estão recebendo. Eu tenho tido muito entendimento espiritual, sabe? E sexta-feira saí daqui com um entendimento muito grande do que o Espírito Santo está fazendo. E domingo, Deus fatiou. O problema, queridos, é que às vezes nós esquecemos até de nos alegrar e celebrar o que já aconteceu. E aí ficamos ansiosos por outras coisas e não deleitamos naquilo que Deus já nos fez. Não nos lembramos dos cuidados que o Senhor tem tido com as nossas vidas. Eu poderia, sim, nesses anos que nós estamos aqui na cidade, contar tantas coisas, contar tantos milagres. Mas eu quero dizer uma coisa, queridos. Nós sabemos que há muito mais para nós avançar. Há muitas coisas que nós podemos fazer, mas nós precisamos de um lugar de intimidade. Nós precisamos de um lugar de humildade. O que muitas pessoas não fazem é se dobrar diante do Rei. Não estou falando se ajoelhar, mas é o coração. Reconhecer a necessidade, né, que nós temos de orar sempre e nunca esmorecer.
1 Tessalonicenses 5,17, né? Nós devemos ter também de Efésios 6,18, orar no Espírito. Romanos 8:26, da mesma forma o Espírito Santo intercede por nós, nós deixamos de confiar nessas coisas. E aquele que sonda os corações sabiamente, conhece a nossa intenção. Está faltando, sabe, queridos? Eu creio que a hora que nós viver esse tempo que o Senhor está proporcionando para nós de ter intimidade, relacionamento profundo, confiança total, nós vamos colher os frutos, queridos, nos filhos dos nossos filhos. A Bíblia promete até 1000 gerações, e eu tenho convicção disso, sabe? Eu tenho convicção do que o Senhor está falando. Então eu não me canso de poder falar dessas coisas, porque uma das coisas que Tiago fala, eu gosto muito desse texto, capítulo 5, versículo... Eu vou começar no 16, que eu acho legal demais. Eu já vi Deus fazer tantas coisas por nós ler essa palavra e orar. E ele diz assim... No versículo 16, ele diz: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E o versículo 17, ele diz: Elias era humano como nós. Olha só, Elias era humano como nós. E ele orou fervorosamente, olha só, orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Então veja bem, que quando nós temos esse entendimento, né, Hebreus 4,16 fala que é para nós nos achegar, né, ao trono da graça confiantes, né, a fim de achar paz, misericórdia em tempo oportuno. Nós precisamos dessa confiança, porque quando nós entendemos isso, uma das primeiras coisas que nós precisávamos desfrutar era da oração. Mas a oração requer humildade. A oração requer dedicação. A oração requer, né, persistência. Né? A oração requer que a igreja confie, requer confiança. Porque como é que nós vamos pedir alguma coisa? Eu vou me dirigir daqui lá na casa do irmão André para pedir algo para ele, não acreditando que ele vai me dar? Eu não vou. Jamais eu vou ir lá. Não dou. Não, a pessoa sem fé, nós não vamos dar um passo, queridos. E a oração é fé. É nós entender que o nosso Deus, e eu amo quando os ministros do louvor estão aqui dizendo, Ele está aqui. Eu tenho certeza, eu tenho tanta convicção nisso que eu fico, né, maravilhado ali no meu lugar. Eu tenho muita certeza nisso. Enquanto estamos aqui, Deus está aqui, queridos. Ele é presente, Ele é vivo, Ele ouve. Nós temos tanto textos bíblicos para demonstrar isso. A Bíblia diz: clamou este aflito, e o Senhor ouviu. Salmo 34, 7, acho que é, ou 4, não lembro. E livrou de todos os seus temores. Clamou esse aflito. Então precisa que nós chegue no lugar. Precisa que nós chegue e naquele lugar que disse Jeremias, capítulo 33, 3, diz: clama a mim que eu anunciarei, e eu os revelarei coisas grandes e ocultas que vocês nem sabem.
É necessário que nós entenda que nós temos um Deus que nos dá muitas garantias, né? E Isaías 65, eu amo esse texto, eu quero abrir aqui para nós ler. Sessenta e cinco, 24. Diz assim: eu vou ler o 23 também, que diz assim, ó: não labutarão inutilmente, nem guerrearão, nem gerarão filhos para infidelidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Antes de clamarem, olha só, eu responderei. Ainda, diz ele, não estarão falando e eu os ouvirei. Olha a ciência de Deus, queridos. Nós ainda nem estaremos... E hoje, quando foi para a minha oração de madrugada, quando eu cheguei, eu estava com muita dor na minha coluna, e eu me abaixo, trabalho abaixado, eu fico com muita dor no meu ciático. E aí, quando eu me ajoelhei, eu senti um fardo sobre mim. E eu me lembrei da palavra do Senhor, que diz assim: enviou a sua palavra e os curou. E citei esse versículo e comecei a orar e falei: Senhor, o Senhor diz que o Senhor levou as nossas enfermidades, e comecei a me lembrar, nós precisamos ter as palavras de Deus no nosso coração. Eu creio, queridos, e aqui eu quero encerrar dizendo que se nós entender o poder da oração, nós desligávamos de muitas coisas, e nós abandonávamos muitas coisas que nos distraem, que nos afastam dessa comunhão, que nos afastam desse lugar que nós buscamos vitória espiritual, vitória emocional, vitória financeira, vitória nos relacionamentos, nos projetos, em tudo. Se nós quisermos levar uma vida bem-sucedida, nós temos que estar num lugar de obediência. Nós temos que estar no lugar onde nós falamos com alguém que é o nosso Senhor. Aqui disse Jesus no texto que ele diz assim, ele diz acaso, né, o versículo 7 de Lucas 18, ele diz: acaso não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Acaso, diz ele. E digo a vocês, diz o versículo 8, ele lhes fará justiça e depressa. Não é depois, não é... O problema está que ele diz, Jesus disse para eles, né, no versículo 6, ouçam o que diz o juiz injusto. Né? O juiz injusto diz que não temia Deus, nem se importava com os homens. Mas por causa de uma pessoa que estava todo dia batendo na sua porta, ele falou: preciso me livrar dessa senhora. Quem sabe, tem tantas coisas que você quer, que nós queremos romper, às vezes, na vida espiritual, né? Queremos, né, ser cheio do fogo, né? Queremos ver maravilhas, queremos ver sinais, prodígios, queremos ver as coisas grandiosas de Deus. Há um lugar. Deus disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome, né, se humilhar, me buscar, orar, diz ele, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, diz ele, dos céus perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar.
tem um caminho, queridos. Eu queria que você se colocasse de pé para nós orar. Queria agradecer a tua presença nessa noite. E queria dizer algo muito importante para você. Você não está sozinho. Você não é órfão. Nós não somos órfãos, nós temos um Pai. Nós temos um Deus e Ele é todo-poderoso. Nós temos um Senhor que é o nosso dono. Nós temos alguém a qual nós podemos falar em 24 horas do nosso dia. Eu digo que nós deveríamos tirar um tempo, sabe? De qualidade com esse Senhor. Muitas coisas aconteceriam que você nem acreditaria, talvez, tão facilmente. Coisas que talvez você não está vendo acontecer na tua vida espiritual. Coisas que talvez você não está vendo acontecer na tua família, no teu casamento, no teu esposo, na tua esposa. Coisas que você gostaria que acontecesse. Eu vi Deus fazer tantas coisas na vida da minha esposa, eu só falando para Deus. Nunca falei para ela. Nunca falei para ela, não falava porque eu sabia que era pior, mas falava com Ele. E se você quer ser bem-sucedido naquilo que você vai fazer, fale com Deus antes. Fale com Deus antes. Conte para Ele como que você queria ir. Peça para Ele como é que Ele quer que você vai. Que às vezes você não sabe ir, mas Deus sabe como você precisa ir. Ele diz que te conduzirá e sobre as suas vistas Ele te aconselhará. Nós temos um lugar, queridos. Você tem um lugar onde você pode decidir as suas guerras, os seus problemas. Aquilo que ainda tem, talvez, te afastado, talvez, de você ter algumas coisas que você gostaria de ter de Deus. Experimente desfrutar um tempo maior. Experimente, na hora do cansaço e orar. Experimente despertar o teu relógio de madrugada, quando você está com um sono poderoso, bom, gostoso. Deixe a sua esposa deitada, ou o seu esposo, e vá orar. Comece a fazer isso para você ver. Experimente andar nesse lugar, queridos. Há um lugar extraordinário para nós, que nós podemos ver coisas extraordinárias, coisas grandiosas, diz a palavra. É o lugar de relacionamento com Deus. É o secreto da oração. Senhor, nós queremos te agradecer nessa noite. Senhor, nós sabemos que tem um lugar ainda maior para nós entrar. E nós queremos desfrutar desse lugar, Deus. Nós queremos, Senhor, estar naquele lugar onde nós podemos falar, como diz a tua palavra, que Moisés, face a face, falava com o Senhor. O Senhor se revelava a ele, face a face, Senhor. Deus, nós queremos desfrutar dessa comunhão, nós queremos desfrutar desse relacionamento profundo, Senhor. Senhor, nos conduz naquele caminho que o Senhor quer nos conduzir. Não deixa, Senhor, que nós vamos andar nas nossas vontades, nem nos nossos sentimentos, mas que nós possamos andar no Teu querer, na Tua vontade, Espírito Santo. Ajuda nós a Te reconhecer nos nossos caminhos. Ajuda nós a Te reconhecer, Deus. Abre os nossos olhos espirituais, deixa nós começar a ter as respostas que o Senhor quer nos dar, que nós não vamos estar distraídos, para que nós possamos compreender, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Cobre cada um dos Teus filhos dessa noite. Desperta uma igreja, Senhor, que queira ter mais intimidade contigo, Senhor.
mais comunhão, mais revelação, mais entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Ajuda os Teus filhos nos discipulado, nos GC. Senhor, que a Tua igreja venha provar e ver que o Senhor é bom, Pai. Ver a Tua grandeza, ver os Teus favores, Pai. Enche-os de paz, enche-os da alegria, enche-os da comunhão do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, e nós Te agradecemos nessa noite. Que nós possamos desfrutar da Tua comunhão. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. Que você possa provar disso cada dia da sua vida. Sentir esse resultado, sabe, de andar com o Senhor. Sentir as respostas na tua vida. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que essa semana você possa começar a buscar um lugar, um tempo maior no teu lugar de secreto. Se você fazia 10 minutos, busque fazer 15, 20. Se você fazia 1 hora, busque 2. Se você fazia 2, busque mais. Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. E esse sono que você vai tirar, ou esse tempo, ele não te irá fazer falta. Deus te abençoe. Uma ótima semana. Em nome de Jesus. Que o Senhor derrame muita graça na tua vida, na tua casa, no teu casamento, nos teus projetos. Amém?